E quando o problema te dá a função horária da posição de um objeto se movendo e te pede para você descobrir qual é a velocidade que esse objeto tem em tempos diferentes, né? A velocidade instantânea. E também quando ele te pede qual é a aceleração instantânea desse objeto em algum determinado ponto. Esse é o problema que a gente vai resolver agora, tá? Questãozinha simples, que eu também vou usar um simulador já já para você ver, né, os gráficos sendo gerados automaticamente e o movimento dessa partícula, ok? Então vamos para a questão. A questão trata, ó, né, ele fala, em uma operação de montagem, o braço do robô mostrado se move ao longo de uma linha reta durante um intervalo de tempo de t igual a 0 até t igual a 1 segundo. Sua posição é dada por... Então, ele dá uma função da posição. Ou seja, vamos analisar como se fosse aqui essa pontinha do braço dele aqui. Tá? Deixa eu pegar aqui, é vermelhinho. Opa, esse ponto aqui vermelho. Ele vai se mover para frente e para trás, tá? Então, vamos analisar esse ponto do braço como se fosse só uma simples partícula se movendo. E saber onde essa partícula está, a gente vai ter que usar essa função horária. Ela serve para isso, para a gente saber onde é que ela vai estar, tá bom? Que dá S igual a 30t ao quadrado menos 20t ao cubo em milímetros. Esse é o movimento desse braço aí. Letra A. Determine a velocidade máxima durante esse intervalo de tempo. Ou seja, qual é a máxima velocidade que esse bracinho tem de 0 até 1 segundo, tá? Muito bem. E letra B, ele pede a posição e a aceleração justamente nesse momento de velocidade máxima, né? Então, a gente nem sabe nem qual é o tempo. Então, a gente vai ter que descobrir que tempo é esse, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, uma questãozinha simples de aplicação de derivada. Simples, tá? Onde a gente vai aplicar aquela regra derivada, que é se eu tenho aqui uma função x elevado a n e eu quero derivar essa função, ó, a derivada dela é você pegar esse expoente n e colocar para frente, multiplicando com o x. E onde tinha um n, você vai tirar uma unidade, ou seja, n menos 1. Essa é a regra simples de derivação, tá? Qual é a função? Está ali o s. Então, você já aprendeu que velocidade é a derivada da posição com relação ao tempo. Então, a gente vai derivar aqui, ó. Velocidade é igual a derivada da posição com relação ao tempo. Ou seja, vou fazer bem devagarinho, como se você nunca tivesse visto esse tipo de questão na sua vida, tá bom? Então, ó, velocidade é igual a, pegando a função ali, derivando 30t ao quadrado. Eu pego o quadrado, boto para frente, e onde tinha o 2, eu tiro uma unidade, né? Resumindo, fica, ó, 2 vezes 30, que multiplica o t. Onde tinha o 2, eu tiro 1. Então, vai sobrar só 1. Expoente 1. Beleza. Continuando. Menos. Aqui, ó, o 3 vai para frente do 20 multiplicando. E onde tinha o 3, eu tiro uma unidade. Vai ficar 3 vezes 20 vezes t elevado a 3 menos 1, que vai dar 2. Ó. Pronto. Vou só deixar ela mais limpa, a equação. 2 vezes 30 dá 60, vezes t elevado a 1 é t, menos 3 vezes 20 dá 60 de novo, vezes t ao quadrado. Pronto, meu amigo. A questão deu para a gente a função horária da posição e derivando, a gente acabou de descobrir qual é a função horária da velocidade. Rodrigo, para que serve uma função horária da velocidade? Com essa função aí, você consegue descobrir qual é exatamente a velocidade desse braço robótico em qualquer momento, de 0 até 1 segundo. Tá bom? Então, vou deixar guardado aqui. Como no item B ele já pediu também a aceleração, vamos aproveitar o embalo e vamos, né, achar a função da aceleração. Como é que acha a função da aceleração? Da mesma forma. A aceleração é a derivada da velocidade. Ou
a derivada segunda da posição. Derivada da velocidade com relação ao tempo. Então, a aceleração vai ser, ó, aqui tem um 1, né? Opa, tem um 1, boto o 1 para frente do 60, aí fica assim. 1 vezes 60 vezes t elevado a zero, né? Porque 1 menos, o menos 1 dá zero, lá no expoente. Menos o 2 vai para frente do 60. Tô pegando aqui agora esse termo, ó. Vezes o t, o expoente 2 menos 1 vai dar 1. Pronto. Organizando melhor essa função aqui, 60 vezes 1 dá 60, vezes t elevado a zero. Qualquer número, qualquer coisa elevada a zero é 1. Então, 60 vezes 1 dá 60. Menos 120 vezes t. Ah, Rodrigo, que bacana. Então, eu posso descobrir qual é o valor da aceleração desse braço se movendo em qualquer intervalo aí, qualquer tempozinho entre 0 e 1 segundo, né? Tipo, qual é a aceleração em 0,3 segundos? Eu consigo saber usando essa forma, tá bom? Tranquilo. Vamos ver agora, já que ele pediu a velocidade máxima. Rodrigo, em que momento de 0 a 1 segundo ele tem a velocidade máxima, tá? Vamos aqui para o simulador. Bora ver aqui, ó, o que acontece com esse braço, tá? Ó. Pronto, ó. Aqui em cima você está vendo o medidor de tempo, que vai de 0 a 1 segundo, que é o tempo de simulação da questão. E aqui essa partícula está representando justamente a ponta daquele braço se movendo, tá? Ó. Então fique atento ao vetor velocidade desse braço robótico, ó. Então vou iniciar a simulação. Olha aí, ó. Vai aumentando, 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 né? E o tempo ali passando, ó, até 1 segundo, ó. E de repente a velocidade começa a diminuir, diminui, diminui, diminui até que para novamente, ó. Vocês viram o que aconteceu? Qual é a velocidade no início? Qual é a velocidade no final? Tá? É 0. A simulação mostrou. Rodrigo, mas eu não tenho uma simulação para poder fazer nas questões. Você mesmo vai simular na caneta, tá bom? Então, bora voltar aqui para o nosso problema. Rodrigo, como é que simula na caneta? Simples, ó. Você vai descobrir qual é a velocidade dele, né? Ó. Então, vamos lá, descobrir qual é a velocidade dele. Aqui, ó. Velocidade em 0 segundos. Vamos provar, né? Vamos fingir. Eu já sei que é 0, mas você não saberia sem a simulação. Então, ó, eu pego a fórmula aqui, ó, a função horária da velocidade e coloco 0, né? Onde tem tempo, ó. Então fica 60 vezes 0 menos 60 vezes 0 ao quadrado. Por incrível que pareça, dá 0, né? Ó. Mesma coisa com a velocidade em 1 segundo, que é o final da simulação, o final do problema, né? Ó. 60 vezes 1 menos 60 vezes 1 ao quadrado. Quanto é que dá? Aqui dá 60 e aqui dá 60 também. Ou seja, 60 menos 60 que dá 0. Ó. Ah, Rodrigo, interessante, né? Ó. Ou seja, como é que esse braço está se mexendo? Ele começa parado e termina parado, mas ele tem velocidade no meio do caminho. Ou seja, que momento será o ponto que ele vai ter a velocidade máxima, né? Repare que na função da velocidade ela é uma equação do segundo grau e o termo no segundo grau é negativo. Então o gráfico é uma parábola por ser uma equação do segundo grau e por esse termo ser negativo é uma parábola com concavidade para baixo. Rodrigo, traduz para mim. Simples, ó. Se a gente fosse desenhar um gráfico, ele seria assim, ó. Ele começou com velocidade igual a 0 no tempo 0. Aí foi aumentando a velocidade, aumentando, 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 aumentando. Aí perde, 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 perde. Até que fica com 0 de novo. Tudo isso depois de 1 segundo. Ou seja, que momento é esse? Que instante é esse que ele terá a velocidade máxima? Rodrigo, é aqui no topo, cara. Ah, então é no meio do caminho, né, cara? No meio do tempo. Ó. Então, esse é o tempo de velocidade máxima, porque ele vai ganhando velocidade até meio segundo
e depois de meio segundo até 1 segundo ele volta a perder tudo novamente. Bora ver isso de novo no simulador. Fica mais fácil. Olha aqui, ó. Vou voltar à simulação, mas agora vocês vão ver com o gráfico. Aqui o gráfico, tá? Ó. O eixo X é o eixo do tempo, vai até 1 segundo aqui na simulação, ó. E velocidade aqui no eixo X, ó. Começou com 0, repare aqui, ó, V igual a 0 e T igual a 0. Vou iniciar a simulação, ó. Então, olha o gráfico, ó. Está crescendo, aumentando a velocidade, aumentando, aumentando, aumentando. Quando chega em meio segundo, ó, aí ele começa a perder velocidade. Perde, 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 até que chega a ter novamente velocidade zero. Ó. Parou. Né? Então você vê aqui que realmente, ó, no meio do caminho, vou voltar aqui a simulação só, para você acompanhar. Ó. No meio do caminho, a velocidade é máxima em meio segundo, ó. Tá bom? Então, esse é o tempo que a gente vai usar para descobrir qual é a velocidade. O simulador já está mostrando, ó. Está mostrando aqui um valor de 15 milímetros por segundo. Mas a gente vai ter que provar na mão, né? Então, vamos lá. Vou apagar aqui esse gráfico mal feito. Você já viu um lá feito pelo simulador. Então, agora vamos fazer o item A. Item A está aqui. Que é achar a velocidade do rapazinho, né? Vou colocar, ó, em T igual a meio segundo, ou seja, na metade do problema aí. Tá certo? Então fica, ó, velocidade. Opa! Velocidade, eu pego a equação da velocidade aqui, ó, né? Então fica 60 vezes meio menos 60 vezes meio ao quadrado. Isso aqui, quando você colocar na calculadora, vai dar justamente os 15 milímetros por segundo. Item A resolvido, tá? Ó. Então você já sabe aí, né? Ó, que é uma questão muito interessante, né? Ó. Morreu o item A. E o item B, Rodrigo? O item B ele pede duas coisas ao mesmo tempo. Ele pede, ó, quais são, né, quais valores a posição e a aceleração tem quando a velocidade é máxima. Quando é que a velocidade é máxima? Em meio segundo. Então pronto, vamos usar esse meio segundo para achar o que ele pediu, né? Então vou achar a posição. Eu pego a função da posição, né, que ele deu para a gente, ó, e só faço substituir o meio segundo ao quadrado menos 20, meio ao cubo. Isso vai dar para a gente, que isso? Isso vai dar para a gente um valor de, vou pegar aqui a calculadora, vai dar, ó, 30 vezes 0,5 ao quadrado menos 20 vezes 0,5 ao cubo. Igual a 5, Rodrigo. Ah, cara. Então, no meio do caminho é 5 milímetros, né? Então, o máximo que ele anda é justamente 10 milímetros, né? Pronto. Aqui já foi uma resposta do item B. E para finalizar, aqui a aceleração. Qual é a aceleração quando a velocidade é máxima? Repare aqui, ó, dá uma olhadinha aqui no simulador. Ó. O próprio gráfico já diz pra gente, ó. Olha ali aquela derivada, ó. Aquela reta tangente à curva da velocidade. Ela está na horizontal, tá? Rodrigo, eu não sei nem o que tá falando, cara. O que tem a ver essa reta tangente, meus amigos? Repare aqui, ó. Essa reta, num gráfico de velocidade, essa reta tangente, né, velocidade por tempo, essa reta tangente significa a aceleração. A aceleração não é dv por dt, isso aí é uma derivada, é uma tangente da curva. Então, nesse primeiro momento da curva, a aceleração aponta para cima, né? Ou seja, é uma aceleração positiva. Quando passa do topo da curva, a tangente aponta para baixo agora, ó, indicando para a gente que a aceleração agora é negativa. E esse objeto está perdendo velocidade, que é o que você está vendo ali no simulador, ali em cima, né? Ele realmente perde velocidade.
Mas na parte mais alta, ó, ele nem perde e nem ganha. Na parte mais alta, a reta tangente é na horizontal. Ou seja, nesse momento, se ele nem perde velocidade e nem ganha, então não tem aceleração. A aceleração é igual a zero, tá bom? Então, bora voltar lá para o nosso probleminha. Mas vamos provar matematicamente, né? Então, a aceleração vai ser... Eu pego a fórmula da aceleração que está ali, ó. 60 menos 120 vezes o tempo de 0,5. Logo, 120 vezes meio na metade de 120, que é 60. 60 menos 60 dá 0. Olha aí, Rodrigo, que interessante, cara. Tá vendo aí? Então é isso que acontece com este problema. Tranquilo? Pronto, meus amigos. Se tiver alguma dúvida nessa questão, deixe nos comentários que eu vou te responder assim que possível, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!